Maurílio Biagi Filho nasceu em 1942 em Ribeirão Preto, importante cidade do interior paulista. Desde a infância, ele esteve em contato próximo com a realidade de trabalho na comunidade da Fazenda Santa Elisa, em Sertãozinho. Maurílio fez parte do grupo de brasileiros que acreditou no potencial da cultura da cana-de-açúcar e dedicou-se a transformar essa atividade agrícola em um dos maiores laboratórios agroindustriais e de energia renovável do mundo. Durante meio século, entre 1956 e 2000, ele se dedicou integralmente ao conglomerado empresarial fundado por seus pais, Maurílio e Edila Biagi. Como presidente da Companhia Energética Santa Elisa, seu objetivo era entregar ao Brasil uma das maiores empresas de açúcar, etanol e energia elétrica, tanto em termos tecnológicos quanto de volume de produção. Desde os anos 70, ele acompanhou de perto as negociações com o governo do então presidente Ernesto Geisel, que resultaram na criação do Proálcool, um programa que impulsionou o setor sucroalcooleiro na economia nacional e se tornou referência mundial em energia limpa. Maurílio também contribuiu para projetos especiais como a operação da primeira usina de açúcar e álcool na região amazônica e a implantação pioneira da fertirrigação orgânica a partir da vinhaça. A dedicação de Maurílio à usina Santa Elisa transformou-a em uma das mais produtivas e bem equipadas usinas de açúcar e álcool do país. Além disso, em sua passagem pela Zanini Equipamentos Pesados, realizou a maior fusão do setor de bens de capital à época, Zanini Dedini, resultando na DZ. Assim, permitiu a criação de um dos maiores conglomerados empresariais brasileiros, com foco no desenvolvimento tecnológico e no avanço na formação de pessoal. Em sua jornada empreendedora, teve a oportunidade de presidir a Refrescos Ipiranga e participar da construção de uma das principais indústrias produtoras de Coca-Cola do Brasil. Maurílio Biagi Filho viveu durante o milagre econômico brasileiro e testemunhou um ciclo extraordinário de desenvolvimento empresarial, com um crescimento acima de 6%. No entanto, ele também enfrentou e superou desafios significativos, como as dificuldades da indústria de bens de capital nos anos 80. Essas dificuldades o levaram a se reinventar, criar novas fórmulas de trabalho e avançar como líder empresarial. A segunda parte da jornada empreendedora de Maurílio começou em 2002, quando ele se tornou presidente da Hold Malbisa. Nessa função, ele retomou suas atividades relacionadas à cana-de-açúcar e investiu em áreas que poderiam impulsionar os negócios para o futuro. Seu propósito era orientar a organização na transformação dos modelos de negócios. Nos últimos 20 anos, ele concentrou sua energia em apoiar o desenvolvimento do Brasil, participando de projetos como Conselheiro de Desenvolvimento Econômico e Social e o Comitê Olímpico. Maurílio acredita que devemos estar abertos a acompanhar as mudanças e evoluir. Ele destaca a importância de dedicarmos menos atenção à política partidária e mais à grande política, que vislumbra um futuro e constrói estratégias de longo prazo, em parceria com a sociedade civil para impulsionar o desenvolvimento do país. A chave para enfrentar esses desafios, segundo o empresário, está na educação. O legado que Maurílio Biagi Filho pretende deixar é o de um Brasil fortalecido e próspero. Ele acredita no potencial do país e sua capacidade de se tornar uma potência global no século XXI. Por meio de sua experiência no setor agroindustrial e empresarial, ele procura contribuir com as novas lideranças do país, buscando um futuro melhor para todos os brasileiros. Este é o primeiro programa dos melhores de Sertãozinho e, por um motivo pessoal, particular meu, fiz questão que fosse com o Sr. Maurílio Biagi Filho, porque exatamente é uma pessoa que fez parte, aprendi, desde criança, ouvindo dos meus avós, do meu pai, então aprendi a admirá-lo, não somente pela importância que ele tem para o nosso país, eu diria, como na minha vida. Então eu só tenho a agradecer de ter aceitado o meu convite, Sr. Maurílio. Alexandre, eu estou honrado de estar aqui com você. Primeiro que você é um sobrevivente. Você me contou, acabou de me contar
uma barbeiragem que fizeram com você, que é uma coisa que eu fiquei indignado, é uma opção sobreviver. Segundo, eu sou um admirador da sua família. Eu sou um admirador do seu avô, do Francisco Carlos, pessoa que nós trabalhamos juntos muito tempo. Vocês são uma família exemplar. O seu pai, né, que é o Eduardo, que trabalhou, começou lá com o seu avô, foi aprendendo, foi se formando, depois foi gerente assim, na Santa Elisa, né? Vocês são uma família, um exemplo. Eu tenho uma admiração grande, acompanhei muito vocês, né? E como vocês, Alexandre, tem tantas outras famílias, e por isso é que vale a pena viver às vezes, e vale a pena, sempre, né, vale a pena viver. Mas às vezes você se depara com situações como essa. Hoje eu estou extremamente cansado. Estamos fazendo uma entrevista num horário mais difícil para mim, e eu estou energizado quando eu começo a falar com você. Nossa senhora, é um prazer ouvir tudo isso, porque exatamente, eu tenho que agradecer novamente, porque a importância do senhor e ainda ter essa questão da canseira, do horário que nós estamos gravando. Eu telefonei para o pessoal do São Maurílio na semana passada, o senhor passou por uma cirurgia, né? Passei por uma cirurgia, eu operei catarata, depois nós nos encontramos numa festa que o pessoal da Santa Elisa, vocês me oferecem há muitos anos, né? Vocês fazem uma festa, me convidam para um churrasco, uma confraternização maravilhosa, é uma família, reúne uma família tentando cristiana, minha saudação a todos os meus amigos, são amigos que são amigos, eu fiz questão de chamar de quando eu saudei essa família, né? Porque eu fico impressionado, porque eu sou empresário, como nasci, cresci, e uma grande vantagem que eu levei sobre a maioria das pessoas, eu acho, foi o fato de eu ter nascido e vivido, estudado, me formado na roça, como diz, ou na Santa Elisa, não hoje como é você morar em fazenda, tá completamente diferente. Eu morei lá numa época em que minha mãe veio aqui em Ribeirão para dar luz, voltou imediatamente para lá, não tinha comunicação, todas as pessoas que trabalhavam conosco naquela época moravam lá, que era uma comunidade, então você tinha tudo lá, desde você tinha que matar boi, matar vaca, matar porco, ter um armazém de secos e molhado, tirar leite todo dia, fornecer leite para o pessoal, tudo era feito ali dentro, era uma comunidade. E hoje você vê as pessoas que estão por aí, as pessoas que eu encontro, como você agora, prazer enorme. Claro que você, quando a primeira vez que me encontrou, tem que se identificar. Eu sou filho do Eduardo, que era filho do... É óbvio, mas quando você se identifica, eu perfeitamente me localizo, né? E assim eu encontro engenheiros e gente que morava lá, a usina propiciava o estudo para todo mundo, né? Era outra era, outros valores, né? Era uma época maravilhosa. As pessoas podem estar ouvindo, podem dizer, não, isso é saudosismo. Não é saudosismo, isso é realidade. Hoje eu vejo uma juventude desacomodada, uma juventude que não está se encontrando, uma juventude sem valores, né? Uma juventude que tem 40% menos vocabulário do que eu tenho, não porque eu sou velho, mas porque hoje tudo você pega. Eu vejo pelo Igor, que está sentado ali, que me assessora. É impressionante ver aquilo sem o telefone, sem o computador, sem isso você hoje... E isso é óbvio que é um progresso, por outro lado, é também um retrocesso. Um retrocesso do progresso. Parece assim uma coisa completamente fora de lógica, mas Aí você vai para a medicina, coisas extraordinárias. Você vai para... eu sempre que falo de medicina, lembro do Dr. Ilcinho, né, prefeito de Sertãozinho, né, que eu gosto muito dele, gosto muito da família dele. Conheço até pouco a família dele, mas eu fui no casamento do pai dele, que foi lá na Fazenda Vassoural, numa época que eu cheguei lá, que eu vi, olhei, eu estava lá. Não é que eu fui no casamento, eu não tinha idade para ir no casamento do Wilson Pires, que era o pai dele. Eu acompanhei meu pai, eu era pequeno, devia usar calça curta na época, e fiquei lá vendo aquela festa, vendo aquele movimento, não podia fazer barulho, não podia ter música, porque o coronel estava lá na casa da fazenda, tal, não sei o quê, eu queria matar uma rolinha que estava de peito no fio ali, a hora que eu puxei o estilingue assim, o cara falou, não pode e tal, você está entendendo? Então,
Assim que eu fui lá, assim que eu era muito amigo do pai dele. O pai dele trabalhou na Santa Elisa durante muito tempo, né? Depois acho que foi para São Francisco, uma coisa desse tipo assim, não me lembro mais. Mas muito bom saber que você está bem, que você está em Sentãozinho, que você voltou, que você começou, que está começando o programa novo. Eu quero te desejar muito sucesso Te agradeço. nessa nova empreitada sua. Mas pegando isso que o senhor está dizendo, exatamente isso. O nosso programa, ele quer levar coisas positivas, histórias para as pessoas. E eu falo aqui para o senhor o seguinte, verdadeiramente, por que eu fiz questão que o senhor fosse o nosso primeiro entrevistado? Porque realmente, assim, eu vejo, seu Maurílio, todos os filhos, eu falo filhos da Santa Elisa. Filhos da Santa Elisa. Lá nós tivemos... Isso não existe, filho. E são mesmo. E parece que nós todos tivemos... Por quê? Porque tivemos uma mesma mãe. Porque tanto é que, por mais que cada um tomou o seu rumo, tomou o seu caminho, pessoas que viraram empresários, pessoas que ainda trabalham hoje, né, em outras usinas, mas assim, quando se encontram, parece que tem o mesmo desejo, a mesma formação, o mesmo berço. Você encontra amigos, você encontra colegas, você encontra pessoas que hoje estão levando tecnologia que eles desenvolveram, aprenderam, mérito deles, estão levando para o mundo todo. Sertãozinho é um polo que irradia, né, para o mundo todo tecnologia, nesse momento em que os combustíveis alternativos, nesse momento que começa a se dar uma importância enorme ao meio ambiente, uma coisa hipócrita, porque esse é um problema econômico. Né? Por que todo mundo não usa etanol? Por que todo mundo usa um combustível que polui 90% menos? Porque é uma questão econômica. Você só vai por etanol se estiver mais barato que gasolina. Então é essa questão, que é uma coisa também hoje aditivada, a gasolina é aditivada, tem 27% de etanol, tá? Mas isso é outra história. Eu queria até que o senhor falasse um pouco, né? Apesar que a gente fez uma introdução antes, passou aí para o pessoal um pouquinho da sua história, mas queria ouvir do senhor, né? Da crise que nós tivemos nos anos 70, né? Petrolífera, e aí então veio o Proálcool, que eu sei que o senhor teve grande importância nisso tudo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, precisa colocar isso numa linha do tempo, né? Na década de 70, mais precisamente 72, 73, 74, veio a crise do petróleo. O que foi a crise do petróleo? Não teve crise nenhuma, não faltou petróleo, nada. Pelo contrário, nessa ocasião resolveram fazer um cartel, foi quando foi formada a OPEP, né? Então todos os produtores se juntaram e resolveram fazer preço único. Então o petróleo que chegou a custar 50 centavos de dólar o barril, de repente se custava $1 o barril nessa época, mais ou menos, de repente ele foi para 10, mas $10 é barato, agora está 80, não. Foi de 1 para 10, de repente, de um dia para o outro, né? E de repente começou a haver um fornecimento, restringir os fornecimentos para provocar esse aumento de preço. Então foi um cartel que provocou isso. O fato foi esse. O que aconteceu por acaso, nesse momento? Um grupo de brasileiros, né? Mas um grupo liderado pelo pessoal até do petróleo, pelo Dr. Lamartine Navarro Zurno, né? Que trabalhava com petróleo, trabalhava com gás natural, trabalhava com o PNI, à época, né? Na Socigás, e a Supergás Brás, eu nem lembro mais agora, você está entendendo? E ele começou a trabalhar um assunto que era muito antigo, que era o álcool como combustível. Os carros, quando começaram a ser produzidos, você tinha carro a vapor e carro com álcool. Não tinha ainda gasolina quando eles começaram a ser produzidos. Depois, em 1920, etc., aqui no Brasil já começou a haver um movimento grande. Eu vou contar um segredo para você. Eu sempre trabalhei com gente muito melhor do que eu. Tá aqui tua família. Quando eu digo melhor, não é melhor assim, melhor assado, melhor... É mais competente na área que trabalha, mais competente no que faz, é mais competente, sabe mais. Então, quantas vezes que eu trocava ideia com o seu avô sobre coisas que não eram a especialidade dele. Eu ia perguntar para ele aqui, você viu? E de repente ele com aquele teodolito, com aquele tal, de repente ele fazia observações extraordinárias. Mas eu conversava, eu perguntava, eu queria saber, eu era curioso, eu era inquieto. Independente de religião, independente de qualquer coisa, a gente acredita muito assim, que a gente vem com missão, né? E o que eu percebo é que o senhor, assim, aonde vai, igual a gente teve nesse evento na semana agora, no final de semana passado, e
onde o senhor vai ser admirado por ex-funcionários, por amigos, por pessoas. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande vossa, de toda a sua família, né? Mas eu via que sempre vocês tratavam todos como iguais, igual o senhor vem dizendo aí, participava das Olimpíadas e participava efetivamente, né? Participando das brincadeiras. Para quem não sabe, as Olimpíadas Verde e Branco realmente era uma Olimpíada com todas as categorias que tem, né, numa Olimpíada, futebol, basquete, todas as modalidades de uma Olimpíada, salto em extensão, salto em altura. Eu fui vice-presidente dos Jogos Olímpicos Brasileiros em 2016, lá no Rio. Então, eu sei bem o que é uma Olimpíada, eu sei bem o que aconteceu na Olimpíada, e eu sei bem do sucesso que foi a Olimpíada feita no Brasil. Ao contrário do que parece, porque tudo que apareceu depois da Olimpíada eram coisas do poder público, obras que não é o Comitê Olímpico, não é os Jogos Olímpicos que fazem. Quem faz é o país. Você vai lá na França agora, que vai ser a Olimpíada lá, que vai ter a Olimpíada que vai ter alguns problemas, né? Alguns problemas, porque por razões óbvias. Né? Então, tudo que está feito lá não é o Comitê Olímpico Internacional, nem o Comitê Olímpico Francês que faz, é o poder público. Quando você escolhe uma cidade para fazer, como foi Los Angeles, como foi Madrid, como foi, você vai lá em Madrid, tem um legado dos Jogos Olímpicos extraordinário. No Rio, estão conseguindo recuperaram muita coisa, ficou muita coisa ainda, você tá, mas ficou uma imagem política ruim da Olimpíada. Os Jogos Olímpicos são maravilhosos no Brasil. Maravilhosos. Aquela abertura dos Jogos Olímpicos, sim, etc. Foi maravilhoso. Mas você... Eu não quero dar falando da Verde e Branco. Exatamente, não. Mas da Verde e Branco, eu apenas toquei no assunto. Mas nessa época eu não entendi nada de Jogos Olímpicos. A Verde e Branco me permitiu ser vice-presidente dos Jogos Olímpicos. Olha só, tá vendo? Se quiser. Sim, eu acredito. Mas então, eu estava dizendo que o senhor, assim, o senhor é querido, a sua família toda, porque tinham, vocês dado próximo. Eu gosto das pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar. Eu me meto no problema das pessoas, eu dou palpite, eu interajo, você tá, né? Porque eu gosto. Você quer me... Agora, por exemplo, na idade que eu tenho dificuldade de atender, mas eu atendia todo mundo, né? E sempre ouvia todo mundo, mas eu aprendia muito ouvindo, né? Eu sempre ouvi muito. Agora não, agora eu ouço pouco, falo muito. Foi uma missão vossa, veio do seu pai, né, do seu Maurílio, passou para você todo esse legado de realmente, assim, sempre estar muito próximo. A gente não vou aqui comparar, né, com outros trabalhadores de outras usinas que tinham na região, mas que a gente sempre ouvia isso, fala assim, ó, vocês muito próximos aos funcionários, tratando meio que iguais. Isso vem o quê? Não sei te dizer, é uma coisa interna minha, uma coisa que hoje eu percebo isso, na época eu não percebia, é intuitivo meu, hoje para mim está claro. O que eu recebi? Eu recebi uma educação muito boa, lá na zona rural, na escolinha que tinha primeiro, segundo e terceiro ano, homens e mulheres, estudava o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano junto, porque quarto ano já era formava, está formado de 4 anos. No começo da usina, esse aqui tem 4 anos, vai formar, né? Era assim. Não estou dizendo que é certo, que é errado, não estou constatando, era assim. Então eu fiz tudo lá na Santa Elisa, tinha uma aula de reforço, e as professoras também tinham que morar lá na empresa. Então meu pai contratava a professora para no período que ela não estava dando aula de reforço para a gente, né? E sempre me interessei pelos problemas, realmente pelos problemas das pessoas, né? Sempre procurei ser correto, justo. O que é ser correto, ser justo? É muito difícil, mas você analisar com isenção, olhar, precisa, não precisa, é muito difícil você distinguir quando alguém vem falar alguma coisa com você. Mas eu sempre tive uma intuição, minha vida foi feita muito com intuição. Então eu sei, as pessoas que trabalham ainda hoje comigo, de vez em quando elas vêm me falar uma coisa, mas como é que você sabe disso? Não sei, eu ouvi isso ontem, eu sei que você gosta, então eu era muito antenado, estava a par de tudo.
ao conversar com as pessoas, isso me ajudava muito administrativamente falando, porque aquilo era uma comunidade. Então, você não podia deixar contaminar, não sei o quê, a mulher brigar com não sei quem, o outro não sei quem, o filho não sei quem, aquilo era uma comunidade. Você precisava estar sempre... Você era padre, juiz, não sei o quê, porque você ficava... E você fazia isso com serenidade e com carinho, com amor. Hoje, outro dia eu falei lá na abertura, os homens naquela época tinham muita dificuldade de falar de amor, né? Eu gostar de homem, né? Era assim, você tá vendo? Né? Mas essa coisa de poder... Então você vê, eu administrei ajudado por pessoas muito especiais. As pessoas nem percebiam isso à época, né? Hoje eu posso contar. Então, basicamente esse foi o caminho que eu procurei trilhar. Eu não estou achando as palavras certas para te contar isso, mas qualquer dia eu te conto com mais detalhes. É um modo de ser meu, muito particular, né, que as pessoas hoje falam, eu não faço média, você está entendendo? No sentido de eu não vou num lugar porque aquilo não é política, realmente é de senhores. Não faço. Eu gosto de política empresarial, gosto de política classista, gosto de política, gosto de gente inteligente que sabe fazer política de qualquer classe. Eu sou presidente da Associação Comercial, presidente de outra, presidente de Lion naquela época, né? Eu sou da época da fundação. E essas instituições vieram para o Brasil. Tanto o Rotary como o Lions era uma novidade. Sabe? Você foi ao Lions, pertencia ao Rotary. Hoje não, né? São entidades fortes, com muitos associados, etc. Mas na época eu vi isso nascer. Sim. Né? Vi isso nascer. Isso, Maurílio. Não tô foi no tempo do Padre Antônio. Todo mundo comenta assim. Padre Antônio fez o casamento dos meus pais. Maurílio, não estou querendo tocar num assunto triste, nada disso, mas exatamente para saber, assim, como que o senhor vê hoje, né, a vossa vida. Em 2022, o senhor teve 2 grandes percas, né? Da sua mãe, Dona Edna, e da sua esposa, Dona Vera. E assim... Você não está tocando em assunto triste. Isso é a vida. A vida é exatamente isso, né? Eu estou aqui falando com você hoje, né? Daqui a pouco não estou mais, né? É triste? Não sei. É natural. É natural. Né? E todo mundo sabe, a única coisa que você tem certeza quando você nasce é que você vai morrer. É a única certeza. Você não tem mais nenhuma, né? É a única que você tem. Então, mas eu estava falando, antes de voltar nisso, estava falando da educação que eu recebi do meu pai. Era uma educação austera. Meu pai, eu nunca vi meu pai ter um raciocínio desonesto. Sabe aquele raciocínio desonesto? Não, nunca. Sempre tudo. Então, para mim, foi uma coisa. Ele era meu amigo, seco, positivo, sim, não, justo. Então, meu pai, meu marido, né? Então, isso foi coisa. Minha mulher foi uma pessoa muito especial na minha vida. Eu vivi 63 anos entre a gente, paquerar, namorar, noivar, casar e viver, foram 63 anos, né? E nós tínhamos um pacto. Por que eu tive sucesso? Eu tive uma mulher como a Vera. Por quê? O que é uma mulher como a Vera? É uma mulher que não era, mas cuidava dos filhos, nós tivemos 4 filhos, cuidava da casa, cuidava de tudo, cuidava de mim, das coisas, e sempre me deixando disponível para isso, para aquilo. Quando nós tivemos uma crise enorme na época da Zanini e tal, se não fosse a Vera, né, porque permitia que você fizesse esse exagero que eu estou fazendo hoje aqui. Hoje é cedo ainda, são 8h30, 20 horas e 30 minutos, não é 8h30 da manhã. E ela sempre me apoiou muito. Né? E foi uma pessoa que me trouxe... depois que ela foi, porque a morte não separa as pessoas, ao contrário que todo mundo pensa, as morte une as pessoas, que é o meu caso. Né? Então, é muito gostoso estar aqui falando da Vera, por exemplo. Para mim é muito prazeroso, porque quem conheceu,
sabe disso. Deixou tudo arrumadinho para mim, tudo direitinho, a casa organizada, pessoa para cuidar, prosseguir, para ficar no lugar dela e tal. Foi tudo maravilhoso. Minha mãe, chegou a hora dela. Ela morreu faltavam 10 dias para ela fazer 71 anos. Né? Ora, chega num determinado ponto, é parte da tua vida que não vale mais a pena viver. E ela morreu porque ela teve Covid. Ela teve um Covid e aí teve lá uma complicação qualquer com Covid que foi a causa mortes dela. Mas, antes disso, ela já estava, ainda estava conversando, já com dificuldade, mas conversando, falando, estava lúcida e tal. E a hora, como todo mundo, que de vez em quando dava umas rateadas e tal, mas estava bem. Então, ela vivia bem até o finalzinho da vida. Isso que é importante, né? Morreu tranquila, serena e tal. Maria Amélia, acho que estava. Fui ela lá no Vassourão, onde ela morreu, na cama que ela vivia, dormia, de lá nós fomos aqui pro Parque dos Girassóis, tá ali. Esses dias eu exumi meu pai, que estava na Santa Elisa, internado no Jardim, né, que a gente, quando ele faleceu, meu pai faleceu muito cedo, né, com 63 anos de idade, eu estava no auge, eu deixei ele por volta de 1h da manhã na casa da usina, e quando foi 7h da manhã, eu estava lá, ele estava falecendo. Então, tiramos ele da usina. Né? Foi agora, recente. Agora. Né? Porque eu lembro que quando eu frequentava, inclusive, a casa da sede lá, fui amigo do Rodolfo, né, do filho da Bia, e nós brincávamos às vezes à noite lá no jardim, criança, acaba tendo medo de túmulo, né? E aí tinha lá o túmulo do seu pai, a gente via ele saia correndo lá. E fiquei sabendo que agora ele aquela lápide. Aquela lápide, o dia que ele faleceu, nós pegamos a pasta dele, olhamos a agenda dele, vimos achamos que era coisa dele, poesia dele, depois descobrimos que não era, mandamos mudar a lápide. A gente resolvia tudo muito rapidamente. Eu saí andando com o Luiz no jardim, e achamos que ele ia ficar lá no Jardim da Usina, que ele ia adorar, não sei o quê, pusemos ele lá. E agora eu fui lá, por acaso, que estou tentando fazer um livro da minha vida. Sim. E outro dia fui lá visitar, achei que ele não estava bem mais lá, achei que ele não merecia ficar lá, ver aquilo tudo tão igual o senhor disse, as casas sempre abandonadas, né? Estão sempre abandonadas. Então, por simplesmente, tiramos a família, não fui eu que tirei, né? A família tirou, trouxemos ele para cá, tiramos a minha irmã, a Maria Lúcia, que maluco, estava também na igreja. E depois que meu pai morreu, minha mãe organizou na igreja, ela fez lá na igreja um lugar embaixo ali do coisa para botar todo mundo, para ficar todo mundo. Então, essa noção de perpetuidade que eu nunca tive, daí eu volto lá atrás, quando eu falava, pessoal, não, isso aqui nós estamos. E eu estava absolutamente correta. Nossa. Então, hoje, quando você vai lá visitar o prefeito de Ribeirão, você tem lá, você é recebido por uma menina que era guardiã. Quando você vai no 6 em Sertãozinho, eu adoro, eu lá encontro, porque você encontra uma pessoa que trabalhou. O que é isso? Isso são oportunidades que o mérito é delas, e não foi da Zanini, não foi da Santa Elisa, foi da Valdirene, foi da outra, que conseguiram se projetar, mas graças a uma base que a empresa fazia naquela época, tanto a Zanini, escolinha da Zanini, aquela coisa toda, aquele centro industrial que Sertãozinho se tornou e tal, tem tudo a ver. E não sou eu estive na Zanini durante um período, nem lembro mais, são 7, 8, 10 anos, não foram 10, foi menos, onde daí a minha diabetes, diferente da sua, que foi emocional. Eu achei que aquilo não tinha solução, que rodava tudo, porque todas as empresas eram interligadas, não tinha nenhuma cobertura. Topar aquilo de frente com uma equipe excepcional de gerentes, de diretores, etc., o pessoal melhor que o outro, mas precisava uma liderança para ir atrás, alguém que tinha. Então, então, tudo que é entidade de classe, tudo que é coisa, tudo que você pode imaginar, foi nessa época que eu fui por aí e tal, né? Fiz um monte de acordos para poder, e de repente, por um milagre, porque, por simplesmente, o pessoal que está nos ouvindo aqui, simplesmente, nós tínhamos 9 destilarias, chave na mão. O que é uma destilaria chave na mão? É um negócio que você vai lá,
está montando uma usina lá em Minas, foi o caso, eu fiquei sabendo disso por conta dessa pessoa que foi lá fazer uma visita, que ele chegou e falou para mim, falou, eu paguei 80% do valor de uma destilaria. Faz a conta, o pessoal do Sertãozinho tem base, quanto custa uma destilaria? Chave na mão. Tudo, a destilaria completa, com tudo, etc, 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 escritório, tudo. E nós não tínhamos feito nenhum parafuso. Presta atenção, nenhum parafuso, não tinha nada pronto. Eu achei que não tinha solução. No Brasil, a Moged lá, cortou a conta, eu lá. Aí foi a época que realmente eu trabalhei com uma equipe fantástica. Todo dia a gente se reunia naquele auditório, outro dia eu fui lá e me emocionei. Outro dia foi lá o secretário de Estado, o Henrique, me pediu um livro, Filhos do Fogo. Eu falei, está aqui o livro, foi feito até 2000, na hora que fizemos. Agora, atualiza esse livro, tal. Eu recebi esses dias do Henrique, da mão do Henrique, um livro de Sertãozinho atualizado. Olha que foi super rápido. Porque nós nos reunimos naquele auditório para ver como é que nós fazíamos. As ideias que vinham, um sabia isso, outro fazia aquilo. A gente tinha comprado a Barbacena, eu levei o cara lá, falei, vamos tirar essa caldeira aqui, vamos depenar essa caldeira, vamos desmontar, vamos levar, vamos montar lá na usina, E estamos aqui conversando. Sim. Fizemos a fisão da Zanine e da Dedine, depois eu fiz a cisão, porque se não fizesse a cisão não ia ter nada do que tem lá hoje. Hoje está, você falou que é amigo do Dolfo, do Valtinho, dos meninos todos estão lá hoje maravilhosamente bem, vão indo super bem e tal, estão regando aquilo, um trabalho do Luiz maravilhoso de tal. Então eu fiz a fusão, fiz a cisão e saí completamente do negócio, De vez em quando, hoje ainda recebi o pedido para ajudar, não sei o quê, nessa área do bem de capital. Não quero mais. Com o sair de açúcar e álcool, em 2016 nós fundamos, fizemos uma usina maravilhosa de Nastal, e depois eu saí. Então, por quê? Porque você faz uma coisa bem, você não faz a vida inteira. Você faz enquanto você tem capacidade de fazer. Você não faz, você não tem ninguém que está te sucedendo. Então, são todas as usinas que a gente tinha sócio. Nós tivemos mais de 50 sócios na nossa vida, e alguém falava aqui antes, você falava de sociedade. Então, nossas sociedades foram maravilhosas. Isso é que e não tem uma sociedade hoje que eu encontro sócio que não está do outro lado da rua, que ele não atravessa a rua para se abraçar. Isso equivale, isso equivaleu. Muitas coisas que foram interpretadas erradamente num determinado momento, o tempo mostra que não foi daquele jeito, que foi de outro jeito. Isso as coisas vai. Quando você faz as coisas direito, quando você é bem intencionado, quando você faz as coisas, num momento, às vezes, aquilo pode magoar, pode significar qualquer coisa, mas no longo tempo, isso acaba. É isso. E fica as boas coisas. É isso. Mas é que o senhor falasse um pouquinho agora, assim, dessa questão hoje, atual, né, dos carros elétricos, e o que o senhor tem a dizer sobre isso. E eu conversei com o Valmir Barbosa, nesse nosso encontro que teve lá. Fantástico, você aproveitou dessa conversa com ele. Ele é um dos caras que está levando tecnologia. Você conversa com ele, vê como é que foi a passagem dele pela Santa Elisa. É maravilhoso. Hoje eu já conversei com ele sábado. E aí, exatamente, uma coisa que a gente... Mérito da Santa Elisa, não, mérito é dele. Mas você precisa dar oportunidade para as pessoas. Quando você dá oportunidade para a pessoa, hoje as pessoas... É difícil, né? Não tem como você crescer se você não está dando espaço, né? E aí uma coisa que ele disse exatamente... Sua família é o melhor exemplo disso. Então, entrou lá, criou a família inteira, tá todo mundo, tal. Teve aquela oportunidade. Você chega num patamar dali para frente, cada um tem que ver o seu... É isso. Quantos Valmir tem na Santa Elisa? Pelo amor de Deus. Quantos Chico Carlos tem na Santa Elisa? Pelo amor de Deus. E aí, sobre a questão dos carros elétricos, aí foi onde o Valmir até chegou a comentar sobre isso, né? Por conta, tem os carros hoje, né? Híbrido. Mas é híbrido elétrico com gasolina. E aí ele tá vendo aí, né? Os projetos exatamente por que não híbrido com etanol? Que aí sim seria um carro muito mais... Então, porque nós não temos políticas públicas que resolvam isso. Nós não temos no Brasil uma matriz energética. Qual é a matriz energética brasileira? Tem produção de energia elétrica hídrica, produção de energia elétrica
de sol, produz tanta energia elétrica não sei de onde e tal. Mas uma matriz, qual é o objetivo? O Brasil, qual é o nosso? Então, nós estamos precisando. A energia renovável de álcool, ela carece de política pública. Não, vamos aumentar a mistura para 30%. Vai tudo. De repente alguém fica nervoso e diminui a mistura e tal. O Brasil, outro dia eu fui mal interpretado numa coisa que eu falei, o cara pegou uma frase embaixo e falou que é crime produzir carro elétrico. Não, é crime importar carro chinês, dar isenção de impostos aqui para entrar e botar aqui no Brasil. Não, porque pode ser produzido aqui. O Brasil tinha que fazer o que interessa para ele fazer. Ontem teve uma reunião da indústria automobilística em Brasília, 3 grupos, um que quer fazer o híbrido, outro que quer fazer só o carro elétrico, outro que quer fazer não sei o quê, tal. Existe uma divisão interna. Então, isso quem tem que arbitrar são as autoridades. Então, o Brasil, se fosse fazer uma coisa de interesse do Brasil, porque o Proálcool, o grande problema do Proálcool que não foi o sucesso, que é um negócio que é bom, só interessa para o Brasil. O que eu mais penso é nisso. É uma coisa que seja de interesse do país, e não é interesse de uma empresa. Que agora, como essas empresas viraram muito grandes, né? Você pega aí as Apple da vida, né? Você pega as maiores, o próprio Elon Musk lá com as empresas dele, ele faz tudo. Agora ele lançou um celular agora que é um espetáculo, pega em qualquer lugar, porque ele com esses Starlinks dele aí, esse satélite para todo lado. Quer dizer, um cara desse domina o mundo. Hoje o mundo tem 5 empresas que dominam o mundo. Se você quer discutir qual é o interesse do seu país, você precisa discutir qual é o interesse efetivo do seu país, e não da melhor. Às vezes a melhor tecnologia não é o melhor para o seu país ou para o seu negócio naquele momento, né? É como inteligência artificial, eu acho legal, acho espetáculo, você está entendendo? Mas nós temos alguma regulamentação? Nós temos alguma coisa que... Nós temos uma contra-inteligência artificial, ou seja, os poderes públicos, policiais, etc., estão equipados com inteligência artificial. Quer dizer, como é que você... Quer dizer, quem que está usando inteligência artificial atualmente? É o crime para superar. Então, a gente precisa escolher o que é melhor. Nem sempre o melhor é melhor para um país como o Brasil, etc., onde você tem... E aqui no Brasil você tem uma agricultura que tem uma tecnologia extraordinária, pé no chão, né? E que deu esse salto que deu. Né? Deu esse salto que deu. Então, e o Brasil tem uma indústria que está cada dia menor, né? Mas uma indústria ainda uma indústria que tem todos esses programas de reindustrializar o Brasil, etc. E eu ouço isso desde que eu nasci. Né? E a minha única tristeza, se você quer que eu termine o programa de forma triste, não alegre, a única tristeza é que eu nasci ouvindo dizer que isso aqui era o país do futuro. E deu. Olha que desde que eu nasci para hoje, pelo amor de Deus, tudo que existe eu vi nascer. Né? Menos o telégrafo, menos algumas coisas lá para trás. O resto, eu lembro quando eu comprei um fax, né? Eu comprei, como é que chamava o antes do fax? Aquele que... Não é telégrafo, Não, a telégrafo é antes. Só tinha aquilo, que era aquele negocinho, a noite inteira ficava todo mundo passando e tal. E eu comprei... Telex, obrigado. O pessoal mais antigo aqui vai lembrar. E quando eu vi isso, 2 coisas, quando eu vi na Menguita, fiquei encantado. Primeiro celular que eu vi era um tijolo assim, eu vi em Miami, no nosso escritório de Miami, o pessoal, a mulher do diretor lá do Rio Onda, eu fiquei encantado com isso. Falei, não, peraí, é um tijolo. Se eu ligar lá para a usina agora, eu consigo falar lá? Ele falou, consegue. Posso ligar? Era caro. Eu falei, pode. Eu liguei, de repente, entendeu a sonha. Eu falei, que é isso? Né? Então, foi assim que eu descobri esse negócio aqui. Né? Para você ter uma ideia, que loucura. Né? O outro eu descobri, aí o cara nós estávamos fazendo, lá em Barcarena, estava fazendo um negócio lá depois. De repente o cara falou, e de repente o cara pegava o avião aqui, ou o trem, ou qualquer coisa, para ir lá em Barcarena.
8.000 quilômetros, 6.000 quilômetros de distância, demorava para levar um croquis, para levar um desenho para lá, para levar um negócio para você que é montador e tocar a obra lá. De repente falou, se puser um aparelhinho desse lá e outro aqui, eu mando esse croquis para lá, manda. Aí comprei. Nós trabalhamos muito tempo na Zanini com um aparelho desse clandestino, porque os correios de teléfono que autorizavam na época nem sabiam, nem não autorizavam, não era permitido e tal. Então você precisa induzir, às vezes, a entrada da tecnologia e tal, né? Então é um pouco isso de saudosismo, né? Que tem um pouco de sorte. Você precisa ajudar a sorte. Você ajuda. O senhor considera um homem de sorte? O senhor... Eu me considero. Por todos os amigos, pela mulher que eu tive, pelo pai que eu tive, pela mãe que eu tive, pelos amigos que eu tenho. Eu tenho que me considerar. E quanta coisa, como eu fazia muitas coisas por intuição, e sempre dava certo, né? Eu não vou contar aqui porque eu tenho vergonha de contar para os telespectadores. E eu quero te agradecer, Alexandre. Foi muito agradável falar com você. Foi um momento para mim de muita emoção, porque encontrar um neto, o seu Chico Carlos, né, que veio aqui na Malbisa me bater um papo comigo e levar esse papo para você, né? Conhecendo o Eduardo, o pai dele, como eu conheço, né? E para mim é muito prazeroso. Para mim, essa é uma das coisas que me dá muita energia. Isso é uma coisa que me, assim, diz assim forte para mim. Puxa, Maurílio, valeu a pena. Valeu a pena. Porque a melhor coisa para mim, que me energiza, que me dá força, é ver o sucesso dos outros. Eu fico encantado quando eu vejo alguém que está indo bem, alguém que deu certo, alguém que às vezes você deu uma mão e ele foi, tem um que você dá um minguinho, e tem gente que você dá o braço e você não consegue, né? Você não consegue. Então, meu avô que dizia isso, né? Eu devia acabar esse programa com a história do meu avô, quando eu tinha um cunhado, que era assim, tá, aí ele comprou o cinema, deu pro cunhado, não sei a história como é que foi. Ele falou, não, eu quero arrumar. Naquela época ele achava o máximo, você fazer fila para pagar. Né? Então no cinema tinha fila para comprar ingresso. Né? Ele falou assim, não, tem um lugar que a turma vai e faz fila para pagar. Então, ele falou, isso deve ser um bom negócio. Né? Você está fazendo um bom negócio. Maurílio, obrigado, verdade. Eu não só agradeço em meu nome, mas também em nome da minha família, tudo que você representou e representa ainda para a nossa formação. Acredito que também falo em nome de muitas pessoas de Sertãozinho, né, que tem um carinho muito grande pelo senhor e é muito grato por tudo que vocês fizeram por nós. Aliás, você levar os parabéns, prefeito, sábado, por conta da gente se encontrar lá, eu andei em Sertãozinho, andei em todas as direções. Fiquei encantado no Sertãozinho, fiquei encantado com uma cidade bem em ordem, como a cidade está ali, bem cuidada, como a cidade está bem cuidada, como a cidade, acho que vocês fizeram uma campanha lá, está tudo pintado, tudo arrumadinho, a cidade inteira. Né? Parabéns, que prazer que eu tive de passar por Sertãozinho. Sabe, Luciano, Sertãozinho tem, sei lá, 700 empreendimentos industriais, 600, por aí, deve ser uns 700, no mínimo. E eu sou do tempo que o Barão do Rio Branco não era calçado. Na época do Pascoal, do Héctor Zanini, que tinha as oficinas, né? Meu pai frequentava isso. E depois da época que o Luiz Biagi, o Dr. Rossi, enfim, o Zé Castilho de Oliveira, um grupo de pessoas extraordinárias, foram por um mundo e trouxeram novas tecnologias para o Brasil e para a Zanini. Quase 40 eventos que esse pessoal fez lá no passado e que trouxe toda essa tecnologia para cá. Né? A gente trouxe quase 100 famílias do exterior para morarem aqui, etc. E essa tecnologia foi toda tropicalizada, essa tecnologia está toda lá em Sertãozinho. O que é uma coisa que dá certo? Então, isso capitalizou em Sertãozinho, capilarizou, você deu um número de empresas, de gente de sucesso, de gente que desenvolveu, de gente que aperfeiçoou, de gente que foi para frente, de gente que fez. Está lá. Sertãozinho é uma cidade de gente que faz. Então, o resultado é esse. Agora, precisa ter o indutor certo. Ser indutor.